Ganda Mário, ganda Ivo. Ai, já aqui está o Bruno. Ganda Ivo, como é que é? Estás bem disposto? Mariozão, como é que é? Só esperar aqui um bocadinho que o Bruno diga que sim. Mas não tiveste ténis? Estás tranquilo para a próxima hora? Sempre na boa. Não é nada. Já te mandei um convite, Bruno. Acho que já mandaste a mim também, já aceitei tudo. Podia mandar outra vez. Ah, Aí está ele. assim está bem. Deixa-me lá olhar bem para ti, que algo de errado não está certo. Não, está tudo certo, está tudo certo. O que é que tu achas que está errado então? Conta lá. Está a faltar assim um pouco de pelo por aqui. Um bocado de pelo? Epá, olha, Estás benzinho? está Estás bem tudo disposto? top, está tudo ótimo. O Estás Ivo a está ver a o dizer que eu livro? estou mais novo. Se fosse assim tão fácil, já parece mais novo que o Ivo, se calhar. Ai, que fixe. Epá, muito bom. E o Beto? É bom, é. Brutal. Faz parte, E faz há alguma faz mudança, parte não da é? estratégia. Sim, sim, sim. Claro. Estás bem A gente, disposto? Estás muito bem pronto para disposto. passar aqui? Pá, pronto, isto vamos ver. Deixa ir e vamos ver o que é É que só isto vai rolar. dar. E eu tenho visto os outros, pá, tem sido muito interessante porque, acima de tudo, é um momento para nós pararmos e refletirmos um bocadinho sobre as tuas perguntas, não é? E deixarmos ser Sim. orientados por isto, portanto. Boa. Vamos a Foi isso, um, vamos a isso. foi um insight que a Patrícia deu. E depois eu disse ao Pedro assim: pá, isto é como se fosse uma videochamada. Por acaso estão tipo 20 pessoas a ver, mas é como se fosse uma videochamada só nossa. E é isso é que tem a piada toda. Yeah, é aproveitar as coisas que nós temos ao nosso alcance e muitas vezes, olha, esquecemos e podíamos fazer isto mais vezes, mas vá. Yeah. Vamos ver se Fixe. conseguimos alavancar aqui o teu podcast e quem sabe daqui a 10 anos isto é mundial. Bom, eu é que ainda não pus isto no YouTube. Quando eu meter isto no YouTube é que isto vai bater. Claro, claro, claro. Top. Então, olha, já temos aqui algumas E pessoas temos menores, na portanto, live. vê lá o que é que dizes, que temos aqui alguns menores a ver. Portanto, Olha, a Silvia também já está aqui. Brutal. Ok. Então já temos aqui um vasto auditório. Vamos começar com. Pá, quem és tu? De onde vens e para onde vais? epá, quem sou eu? É uma pergunta super interessante na medida em que claramente teríamos horas e horas e horas para responder a isso, não é? E a resposta que eu vou-te dar, ou vou-vos dar, é aquela resposta do hoje. Aquilo que eu já fui, aquilo que eu sou hoje, certamente vai ser diferente daquilo que eu vou ser amanhã. Portanto, há uma semana atrás eu tinha uma barba comprida e hoje estou sem barba. Portanto, temos esta facilidade e isto faz parte de uma das coisas que quem sou eu, de alguma forma trabalhamos aqui esta flexibilidade e se podemos dizer o desapego, vamos dizer assim, aquilo que às vezes nós achamos que é nosso e que não é nada. E é verdade. Mas fundamentalmente sou uma pessoa com as minhas características, como toda a gente, não é? E estas características que de alguma forma me caracterizam são flexíveis. Isto é um desafio muito grande para nós. E eu, ao dizer isto, a falar nesta questão da flexibilidade, parece ser uma coisa simples, mas é um desafio muito grande para nós todos. E esta flexibilidade que eu tenho vindo a trabalhar e tenho vindo a estar disponível
com os inputs que algumas vezes as pessoas nos vão dando, as pessoas que nos rodeiam, as situações, a própria vida, me vão levando a mudar. Claro que o Bruno, que nasceu na África do Sul e que esteve lá até aos 10 anos, é uma pessoa completamente diferente de uma pessoa que está hoje a viver em Vila Nova de Gaia. Portanto, eu vou tendo esta possibilidade, esta oportunidade na vida de não ser de lado nenhum, mas no fundo ser de onde estou. Como eu estava a dizer, eu nasci na África do Sul, estive lá até aos 10 anos, e aos 10 anos vim para Portugal com os meus pais, na altura em que eles ainda tomavam as decisões por mim, e quando venho para Portugal vou viver para Sintra. E eu também tive 10 anos a viver em Sintra e a partir daí candidatei-me para a universidade e vou viver mais 5 anos em Vila Real, portanto longe de onde eu estava. De Vila Real passei para Viseu e em Viseu onde passei a maior parte da minha vida, portanto estive lá a viver cerca de 23 anos e neste momento estou em Gaia. Portanto, certamente esta viagem me foi trazendo algumas coisas que me fazem de mim hoje aquilo que sou. Quando tu fazes essa pergunta, eu tenho algum desconforto, se podemos dizer assim, a dizer aquilo que eu sou, porque a palavra sou, és, tens, é meu, é algo que me soa a finalizado, a terminado. E onde é que eu estou, eventualmente pode ser uma pergunta mais interessante, não é? Onde é que eu estou, com o que é que eu me revejo, com o que é que eu me identifico, e que isto tem vindo a ser uma constante mudança e nós percebermos que realmente essa é que é, se podemos dizer, a beleza de nós conseguirmos estar fiéis a um determinado sistema de princípios ou de valores, mas que ainda assim possam ser flexíveis e que possam ser mutáveis e que possam vir a adaptar. Certamente passei por determinadas fases da minha vida que era uma pessoa que provavelmente era menos agradável de estar. Hoje acredito que em determinados contextos sou uma pessoa que estou mais agradável de estar e mesmo hoje em determinados contextos há pessoas que eventualmente possam não apreciar muito e pronto, e as coisas são como são. Mas para além disso, se calhar tu fazes mais algumas perguntas relativamente a onde é que eu estou hoje para me ajudares, porque 48 anos já são uns anos, algumas experiências e quer dizer, a mim chamaram-me de Bruno, mas pelos vistos nós até isso podemos mudar, portanto, o que é que realmente é nosso, não é? O que é realmente... Estás no tempo do desapego, claramente. Estás num tempo de desapego. É verdade. Portanto, que nós costumamos tratar por mano e está tudo bem. Está tudo bem. Então, já falaste algumas partes mais interessantes ou mais importantes da tua vida, a tua passagem por algumas cidades-chave, por alguns países-chave, relativamente à tua parte mais profissional, não só no fitness, mas nas outras áreas, na escola em que tu estás e tudo mais. Como é que foi o teu percurso nesse ponto de vista mais profissional? Pois, algumas pessoas se calhar me estão a ver, não sabem que eu também trabalho numa escola, né? Portanto, estou vulgarmente conhecido como o professor de ginástica, portanto eu também tenho essas funções e isto tudo começou há uns anos atrás, em que eu estava mais motivado a ir para as áreas da ciência. Sempre tive uma paixão grande, desde pequeno, por duas partes. Uma delas era as ciências e as ciências humanas, podemos dizer assim, a parte da biologia, a física, a química, em que me via a vir para um curso de medicina ou eventualmente a ser médico. Era uma característica na altura que gostava muito de me relacionar com toda a gente e não conseguia dizer que não, e então desafiavam-me sempre para ir para a praia, na zona de Sintra aquilo é tudo muito fixe, muito giro, as praias, a montanha e tudo, portanto, portanto, vamos dizer assim que eu era preguiçoso e estava sempre a procrastinar o estudo, ficava sempre para depois.
A outra das minhas paixões era a parte operacional, a parte das forças militares, que sempre tive uma paixão grande e ainda hoje tenho por aquilo que eram as Forças Armadas na parte operacional, se podemos dizer assim. Fundamentalmente pela parte prática, não propriamente pela sua missão, porque é um contexto que nós podemos considerar que é super desafiante, porque o operacional, no fundo, obedece, não é? Portanto, e quando recebe as suas ordens, a sua missão é para executar, independentemente do contexto, daquilo que for. Acredito hoje que tenha saído que isso que me tenha levado para aí. Mas, entretanto, no secundário eu optei pelo curso de desporto, na altura que ainda havia o curso de desporto, e, entretanto, quando eu me candidatei, qual é a universidade mais longe de casa? Era Vila Real. Na altura eu tenho um primo meu que também é nosso colega, e entretanto eu candidatei-me também por lá, eventualmente por afinidade e por proximidade. Portanto, vou para Vila Real estudar, onde fiz o curso durante 5 anos, e no curso nós fizemos 2 anos, depois no segundo, o terceiro e o quarto ano era um ano de especialidade, o que eu optei pela parte da natação. Já no curso eu fiz parte da equipa da UTAD de natação e de polo aquático, e para mim foi uma grande aprendizagem, porque descobri que até as pedras e os pregos conseguem nadar, pelo menos deslocarem-se dentro de água. Isso para mim foi uma grande prova de resiliência. Não é que eu tenha sido nadador, mas serviu para ter grandes aprendizagens e ajudar-me naquele momento a ter algumas competências mais aprofundadas dentro daquilo que era a minha paixão com a água, porque durante algum tempo eu também fiz surf, bodyboard e body surf, cheguei a trabalhar na praia como nadador salvador, portanto esta proximidade da água foi super interessante. E entretanto eu candidatei-me depois do curso para ficar o mais perto possível de Vila Real, porque na altura tinha lá alguns interesses, e que acabaram, não é? Como tudo de repente acaba por acabar, e eu acabei por ficar em Viseu a trabalhar lá na escola. E entretanto, eu, quando chego a Viseu, isto em 2000, não sei se tu já eras nascido, já. Em 2000 eu vou trabalhar para uma piscina, cheguei a treinar lá com a equipa do académico, que era o CAF na altura, e inscrevi-me no ginásio porque realmente aquilo que mais gosto dentro disto tudo, que é a atividade física ou desporto, é o treino de força. Eu comecei a fazer trabalho de força aos 13, ainda em Sintra, quando eu entro para o Body Masters Gym, que era o ginásio do Luís Cerca e do irmão. Portanto, é aí que eu conheço um dos nossos mentores e que começa a fazer paralelamente, nessa idade, o trabalho de força. E então, na universidade, eu tinha que continuar e inscrevi-me no ginásio, que é lá Palestra Fitness Club. E começo a treinar e nessa altura recebo um convite do Salvador, que era o dono do ginásio, e comecei a trabalhar no fitness aí. Comecei a trabalhar no fitness em orientar as pessoas, a receber as pessoas. Na altura nós tínhamos lá um sistema onde havia uma prescrição e onde se trabalhavam com as bandas da Polar, e era isso que eu fazia. Portanto, eu recebia as pessoas, preparava as pessoas para o treino e ficava a assistir. Pronto, e depois a partir daí, numa perspectiva de ganhar autonomia, continuei a trabalhar dentro da parte do fitness, continuei os meus estudos dentro da atividade física e saúde, que tem uma proximidade grande à parte do fitness, e depois a partir daí vieram as aulas de grupo. As aulas de grupo também me motivaram um dia que eu senti que estava dependente daquilo que eram os materiais e as indicações dos outros, eu tinha que ganhar a minha autonomia para perceber e fazer as coisas por mim. E aí comecei pelo cycling, do cycling depois comecei com o body combat e 24 anos depois estou aqui a trabalhar no fitness. Portanto, deixei esta parte, vamos dizer assim, parte desportiva, e entrei parte do fitness, ou eventualmente na parte do exercício físico ligado ao bem-estar, ou à saúde, ou como tu, ou quem tiver-nos a ver, ou vier a ver, depois pode perceber isto, porque isto é ainda uma zona um bocadinho cinzenta para nós que estamos na área, às vezes, e mesmo para quem está a assistir, não é? Verdade. Portanto,
A parte do exercício físico sempre esteve comigo, sempre pratiquei, passei pelo futebol, como qualquer menino teve o sonho de ser um jogador de futebol, passei pelo Mãe Martins Sport Clube, ainda fiz lá umas épocas como iniciado e juvenil. E depois disso também entrei no Taekwondo, onde tive ali alguns anos com as artes marciais, comecei a fazer o trabalho de força, depois passei pelo polo, pela natação, pela natação, e depois fui ficando aqui nas aulas de grupo e tem vindo a ser o meu desporto há uns anos para cá. Boa, ok. E durante esse. Tu és o homem dos sete ofícios. Sou o homem dos sete ofícios, sim, ainda falta aí dizer que ainda fiz BMX, portanto ainda andei no Bicross, ainda andei ali na parte das corridas, ia fazer umas brincadeiras com o skate e com a bicicleta. Mas é interessante que hoje isso leva-me a perceber que fiz um bocadinho de tudo, mas acabei por não fazer, eventualmente, em termos de carreira, nada, não é? Portanto, eu hoje consigo perceber aquilo um bocadinho mais, esta minha impaciência, ou eventualmente esta minha hiperatividade, porque ainda me considero aqui um bocadinho hiperativo, principalmente quando era mais novo, e que saltava de umas coisas para as outras, que me acabaram por dar uma grande aprendizagem e vir aqui ajudar no meu repertório motor, mas sim, tenho já algumas experiências de várias coisas muito interessantes. Pá, eu revejo-me um bocado nisso, no não dar tanta continuidade a uma coisa só e experimentar muitas coisas, algumas delas ao mesmo tempo. Mas falaste meio a nível desportivo, passaste por desportos coletivos, passaste por desportos individuais, eventualmente aquilo fez bastante sentido em determinados momentos da tua vida. Mas como é que determinado desporto, em determinada altura da tua vida, te moldou? O que é que tu levas de cada desporto para quem tu és? Principalmente a capacidade de nós desenvolvermos, estarmos dependentes de outros e estarmos de bem com isso. Portanto, nós podemos pôr isto noutra palavra, que é cooperarmos e colaborarmos com outras pessoas, porque tanto nos desportos individuais como nos desportos coletivos há sempre um determinado nível de dependência. Os teus resultados e os nossos resultados vão sempre depender daquilo que são as pessoas que estão ao nosso lado, direta ou indiretamente, e que de alguma forma nos possam proporcionar determinadas oportunidades. E todos estes inputs é que nos vão trazer aqui um comportamento num determinado contexto. A outra questão que me trouxe foi a capacidade de ser resiliente e perceber que fazer e sermos resiliente num determinado contexto pode ou não ter a ver com o resultado. Eu percebi ao longo disso que o resultado, para nós, enquanto pessoas, e enquanto constituição do nosso ser e do nosso eu, pode não ser tão importante como a viagem e eventualmente aquilo que é o processo. E quando nós, num processo, decidimos, independentemente do resultado, iniciar uma questão e terminar, e isso vai-nos trazer aqui bastantes aprendizagens e bastante valor. Claramente, num contexto desportivo, quer queiramos, quer não queiramos, há sempre um objetivo máximo que é a questão do resultado. O resultado que hoje, cada vez mais, nós entendemos isto, que o resultado desportivo se transforma em questões de entretenimento, portanto, por isso é que o desporto faz parte desta máquina que nós temos em termos de entretenimento, não é? No entanto, ensinou-me bastante a ser paciente, a ser resiliente e estar muitas vezes mais vinculado e mais agregado, se podemos dizer assim, àquilo que é o processo. E nós entendemos que o processo, certamente, mais tarde ou mais cedo, se vai virar a nosso favor e nos trazer daí algum benefício ou acrescentar valor. Em nenhum momento estou a dizer que os resultados não o façam, mas há uma linha mais ténue entre ter o poder de nos acrescentar valor ou ter o poder de nos retirar valor. Mesmo nesta área, esta área da dor, do sofrimento, da frustração, ou da negação, ou da perda, são oportunidades também, de alguma forma, conseguimos trazer aqui algum benefício para nós, não é? E, por exemplo, eu às vezes estava nas competições e depois dizia: oh meu Deus, dá-me força para ganhar, e ele realmente dava-me uma oportunidade, mas era para treinar
e treinar e Para melhorar. eventualmente e não me trazia a vitória diretamente, trazia-me era uma oportunidade para eu desenvolver as competências que eram precisas. E às vezes nós esquecemos disto, né? Achamos que é e as coisas caem, Este já mas está não. feito. Mas é um processo riquíssimo para todos nós. Ainda o Pedro, no outro dia, falava nisso e eu lembrei-me, quando passei pelo Taekwondo, também passei pela parte desportiva e trouxe-me uma grande sensação de respeito, que aí é que nós podemos perceber de que, naquele contexto das artes marciais, em termos de competição, que apesar de tudo, o propósito que há ali, que eventualmente é um que vai vencer perante o outro e que pela sua condição em si vai trazer frustração de alguém e que vai trazer a felicidade de outro, mas que tem que haver aqui um grande respeito porque estamos ali para o mesmo e eventualmente a nossa integridade física e a nossa integridade mental pode estar posta em causa, mas com determinados recursos tudo isso pode ser realmente valioso. Fez parte e faz parte daquilo que eu sou hoje e eventualmente daí que eu trouxe também algumas competências, algumas habilidades para poder lidar de uma forma mais produtiva com situações que se possam configurar como estressantes, ameaçadoras e por aí fora. Portanto, muitas vezes aquilo que para algumas pessoas é uma ameaça ou um stress, para mim é mais uma situação para resolver. Another day in the job, right? Like, Exato. Portanto, na base tu estás-me a dizer que és uma pessoa direcionada para o processo e não correto, necessariamente para o resultado, certo, certo? certo. Sempre foi assim? Nem sempre, mas maioritariamente. Sempre percebi que quando eu me entregava a um determinado projeto, quando eu me entregava a uma determinada modalidade, o gozo, o gosto, a diversão que eu ia retirar daquilo é que de alguma forma teria que ser o foco. E depois, se o resultado aparecesse, que fosse imediato, ou a médio ou a longo prazo, teria que ser mesmo isso, o reconhecimento de tudo aquilo que foi feito durante o processo. E que de alguma forma diminuía aqui as minhas frustrações com o alcançar um determinado lugar, porque aquilo que estava do meu lado e aquilo que era o meu interesse era mais importante, tal como num processo formativo, portanto, ainda que eu fosse preguiçoso ou sou preguiçoso e tenho que me impelir, tenho que me motivar a estudar, a ler, ou a ir buscar os conhecimentos de outra maneira, porque nós hoje nunca tivemos tanta possibilidade, hoje podes ouvir, podes ver, podes ler É e o verdade. conhecimento está em todo lado. Essa aquisição e essa transformação é que era o meu foco. Portanto, o processo é que depois me ia trazer a tal gratificação de poder ter transformado e poder ter melhorado ou ter percebido as coisas de outra maneira e que acho que há aqui uma outra situação quando nós nos entregamos a isto que é, nunca é um processo terminado, é sempre um processo contínuo e o processo é sempre dinâmico. Portanto, eu terminei agora esta situação, mas agora surgiu esta e eu vou-me dedicar a isto. E vou perceber como é que isto funciona e como é que pode ser aplicado. Porque isto não é novo, eu lembro-me há uns anos atrás, passei por umas leituras em que dizia que quando Armstrong chegou à Lua, que quando chegou à Terra depois entrou em depressão porque o único e o grande objetivo de vida dele era o Era aquilo. resultado era chegar à Lua. E quando ele terminou, e agora? Portanto, e quando nós nos pomos a médio e longo prazo deste lado, parece ser muito mais benéfico para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, mesmo para as estratégias que de alguma forma tu possas vir a utilizar e que, mais uma vez, é uma gratificação daquilo que tu podes vir a alcançar e não o foco e não o fim propriamente dito, não é? Portanto, ainda hoje partilhava com o pessoal que estava no treino, eu fui treinar, e eles, aquela expressão que se utiliza muito no ginásio, não é? Epá, estás forte. E eu respondo sempre da mesma maneira. Eu disse, estar não, estou a ficar. Portanto, o estar forte é um processo Já terminado significa e que o ficar acabou. é sempre um processo dinâmico. É sempre contínuo, sempre contínuo. É como o Simon Sinek também diz, pá, a vida é como uma empresa e a empresa é como a vida, é o never ending game, é um jogo Yeah, infinito, não é? Boa. yeah. Voltar um bocadinho atrás na tua história, para tu enquadrares aqui o nosso vasto auditório,
Portanto, já chegamos à tua parte da tua ida para a faculdade, não é? Faz-me aí o enquadramento e a tua transição da descoberta da Les Mills e depois para a Mans. Enquanto trainer e eventualmente enquanto formador. Não sei se estás nos TEDs ou se não, ou se já estiveste Já nos tive, TEDs, aliás. já tive. Pronto. Portanto, eu começo no tal ginásio, começo a ter as minhas aulas que eu comecei pelo cycling, na altura que era o cycling, e começo a querer saber mais do que é isto do fitness e o que é o mundo do fitness e como é que isto trabalha. E venho a conhecer a Les Mills, na altura, pelo programa, pelo RPM, e identifiquei-me logo à partida com isto e disse, é isto que eu vou querer para mim, como é que nós podemos fazer isto. Felizmente há a possibilidade do ginásio, mas que começou primeiro pelo Body Combat, e disse, bem, ok, então vamos começar pelo Body Combat, também é alguma coisa que a mim me agradava e que me motivava por causa das Do artes cycling. marciais e das lutas e por aí fora, Ok. mas que me surgiu logo o primeiro desafio. Bom, vou ter que começar a juntar conexão com a música, com o movimento, juntar as pessoas todas, e eu não tinha propriamente experiência nisto tudo. Bom, vamos a isto, o processo vai ser interessante. E assim foi, não é? Desafio a desafio, barreira a barreira, a coisa foi indo, e eu, entretanto, depois faço o RPM e sedento de poder crescer um bocadinho mais dentro deste contexto, digo, bem, vou ter que sair. E então eu saio de Viseu e num dos recrutamentos para a equipa que foi em Lisboa, num ginásio que hoje é o Solinca, portanto hoje já mudou e é o Solinca, portanto foi em Linda a Velha, vou lá fazer o recrutamento, portanto isto em 2006 ou 2007. Portanto, faço o recrutamento, sou recrutado e começo aqui esta minha jornada. E, entretanto, vou fazendo e vou atualizando e vou estando dentro do programa do Body Combat, do RPM. Uns anos mais tarde, depois surgiu o Body Pump, depois passei também pelo que é hoje o Core e, entretanto, o Body Balance, mas presentemente estou com o RPM e com o Pump. E mesmo na equipa também estou a colaborar mais com estas duas modalidades. E a partir daí tem sido um desafio porque nestas coisas ninguém vem atrás de nós. Nós é que temos que ir atrás das coisas e eu faço isto, vou de Viseu para Lisboa, vou de Viseu para o Porto e um Claro. ano após o outro e algumas pessoas no meio deste processo que são imensas, que nos vão inspirando por tudo, para aquilo que é mais produtivo e eventualmente aquilo que é menos improdutivo e perceber para onde é que tu queres ir, e eu começo a perceber que realmente é aqui que eu quero estar e é que eu tenho que estar disponível e preparado para agarrar as oportunidades. Surgiu uma oportunidade e começo aí com as formações iniciais e como isto tudo é por ciclos, portanto as pessoas que estavam acabaram por sair, quem sai abre uma oportunidade para quem cá está e eu começo com a formação dessa maneira. Comecei pelo Core, antigamente era o CX, e depois a partir daí com o RPM, o RPM Pump, e depois andei aí e até hoje que estou com as formações iniciais também no Body Pump e no RPM. Entretanto, em conversa com algumas pessoas que trabalhavam na MANS, no departamento de formação, tu tens a formação correta. Aliás, há um dia em que num training meeting o André Mans fica sem boleia e diz, não há problema, eu dou-te boleia. Oportunidade, Exato. conversa e tal. E ó cara, quem é que você é, cara, aí, como é, o que é que tu fazes e tal, eu assim, assado, cozido, tu se calhar pode ser uma mais-valia, tal. Ficou o contacto depois passou para outras pessoas, surgiram as necessidades dentro da empresa e surgiram as oportunidades para mim, aí que eu entro depois na parte da formação e tive alguns anos com os SETs, que ainda eram os SETs, com as pós-graduações. Exato. Pronto, e como tudo, reformulações internas, fecha-se mais um ciclo, eu acabo por não estar tão ligado à formação dentro da MANS, formação, departamento de formação, mas continuo dentro do departamento
Les Mills e associado às aulas de grupo. É engraçado, tem vindo a estar super motivado nesse departamento e aquilo que me tem vindo a motivar nas aulas de grupo, eu começo a perceber que as aulas de grupo têm um grande desafio porque isto é feito a grande escala e que como eu também já estive na parte dos PTs, portanto fui PT durante algum tempo e que depois cessei com isso ali na parte da pandemia e que eu comecei a perceber que bem, isto realmente dar aulas a um ou treinos a um acaba por ser menos desafiante se tu quiseres ou teres pelo menos a intenção de o fazer para 2, 3, 4, 5, 10 ou 20 ou o que for, não é? E as aulas de grupo têm vindo a ser inspiradoras e aquilo que me tem vindo a manter. E mesmo aí dentro, aquilo que era o Bruno em 2021, em 2001, ou 2002, ou 2003, nada tem a ver com o Bruno de hoje, não é? Portanto, e esta constante mudança tem vindo a ser interessante, me tem vindo a manter motivado. Portanto, é assim que eu acabo por entrar na equipa, por vontade minha, e eu é que de alguma forma me candidatei, e depois a partir daí tenho vindo a manter. Neste momento, eu acho que já vou criando oportunidade para os outros, porque os ciclos fecham-se, não é? Não necessariamente, mas cria-se espaço. Já os romanos falavam nisto, portanto, a vida são círculos, círculos e circo, e se nós formos a ver, tem tudo a ver, não é? Portanto, quando eles falam no circo, falam de alguma forma como o entretenimento, e nós nunca tivemos tanta necessidade e tanta oportunidade de nos entretermos, e se nós formos a ver, são estes 3 Cs que podem, não são os únicos, não é? Portanto, há muitos outros, mas já eles tinham as arenas cheias para entreter as pessoas. Sabiam perfeitamente o que é que se passava. Claro. Sim. Claro. Olha, para fechar esta primeira parte, que é a parte da alma, mas que eu estou a ligar mais ao fitness, de forma sucinta, o que é o fitness para ti hoje e, eventualmente, algumas diferenças que tenhas apercebido pelo caminho? João, as diferenças no fitness eu julgo que são mais internas do que externas. Nós, no último dia, estivemos juntos, que até foi numa formação inicial, falámos ali um bocadinho de alguns autores, podemos dizer assim, que definiam as necessidades básicas dos seres humanos e que pelos vistos, nós vamos mediando e percebendo aqui o comportamento a este nível. O fitness não deixa de ser algo que é desconfortável para todos nós, tal como é a atividade física. E eu creio, não passa de uma crença, que vai ajudando também depois nas aulas para inspirar ou motivar as pessoas, porque eu acabo por ter alguma capacidade de empatia ou até de humanização do processo quando eu percebo que isto é desconfortável para nós como seres humanos, despendermos aquilo que tem tanto valor para nós, que é a energia. E parece-me que aquilo que o fitness era há uns anos para cá continua a ser a mesma coisa que é hoje. O que muda são os utensílios. Porque na sua essência, os pilares do movimento, uma corrida, o caminhar, o agachar, o empurrar, o puxar, continuam a ser aquilo que é há séculos atrás. Hoje, continua a haver uma questão que parece-me que há pouca diferenciação entre aquilo que é o fitness ou o exercício físico numa perspectiva de saúde e o que é o exercício físico no contexto desportivo. Acho que ainda há aqui uma zona muito cinzenta, ainda que já haja horas e horas e horas de conteúdos a este nível, o que é o perfil psicológico de umas pessoas que podem ir para o fitness numa perspectiva de manutenção da sua saúde física ou mental, passar o tempo, se distrair, melhorar a sua relação interna e interpessoal, aquilo que for, milhentas de motivações e aquilo que é o exercício físico numa perspectiva desportiva e numa perspectiva de resultado. Os meios e as ferramentas têm vindo a mudar, ainda que a necessidade de integrar o fitness na vida das pessoas tem vindo a ser crescente. Vamos falar nisto. Nunca nós estivemos tão despertos para as questões da saúde mental. Certo que, eventualmente, o fitness pode ser uma ajuda, não é por obra de Espírito Santo, como costuma dizer. Pode funcionar ao contrário. Mas pode vir a ser um aliado nessa luta, desde que os operadores
tenham consciência disso e que de alguma forma possam utilizar as ferramentas nesse sentido. Por outro lado, o fitness pode em si estar a prejudicar ou ainda a aumentar mais a dor ou o sofrimento daquilo que são as pessoas em termos mentais, mas que por outro lado possam vir a ter aqui alguns benefícios físicos. E eu acho que é um bocadinho aqui nisto que nós ainda não nos percebemos muito bem qual é o nosso papel enquanto instrutores ou profissionais ou enquanto utilizadores e enquanto participantes naquilo que são as aulas de grupo, ou os treinos personalizados, ou as caminhadas, ou aquilo que for, e aquilo que for mais interessante e mais conveniente para ti. E neste momento, eu acho que é aí que nós muitas vezes, por diversas razões, temos a falta de frontalidade e às vezes perceber e impelir as pessoas para aquilo que é, faz aquilo que mais gostas e aquilo que mais te convém. Não há uma modalidade ou uma estratégia melhor ou pior do que a outra. No entanto, a nossa necessidade de segurança, naquilo que pode ser o desconhecido ou aquilo que é um desconforto, nos leva a dizer, eu agora vou fazer isto, porque isto agora é que é interessante, isto é que está a bater e isto é que é fixe. Está na moda. Mas isto é que está. Se as pessoas andarem de moda em moda, acabam por estar 10 anos ou 20 anos a fazer exercício físico que podem tirar daí benefício. No entanto, qual é o caminho mais rápido para nós podermos levar as pessoas àquilo que é o mais conveniente? E esta noção do friendly user, dentro do exercício físico, que é desconfortável, ainda não está a ser bem desenvolvido. Tal como noutras áreas que trabalham com o prazer, os telemóveis, os carros, a televisão, os utensílios domésticos têm-nos vindo a trazer cada vez mais conforto, e que isso já é prazer. Nós ainda estamos muito numa de perceber o que é o melhor, porque cientificamente e em termos físicos ou fisiológicos pode ser mais adequado, e está tudo bem, é um argumento a favor. No entanto, pode não ser perfeito para mim, nem bom para mim. Agora estou a olhar para nós e é uma forma coincidente, tu estás de branco, eu estou de preto, mas estamos os dois de t-shirt. Okay? Portanto, tu estás com a completa ausência de cor e eu estou com todas as cores juntas num sol que faz um preto. E mesmo assim estamos aqui a conviver e se calhar só por isso é que tu és o yin e eu sou o yang e conseguimos ter aqui alguma harmonia nisto. E acho que é esta harmonia que muitas vezes faz com que não consigamos ter as pessoas a fazer atividade física, que eventualmente possa ser transformado em padrões consistentes ao longo do tempo, porque possamos definir depois como um exercício físico planeado, orientado ou não, ao longo de uma década, de 2 décadas ou de 3 décadas. Porque realmente isto é bom para nós, realmente isto faz-nos bem, realmente nós temos benefícios e tiramos benefícios disto. No entanto, é igualmente desconfortável, é igualmente penoso, é igualmente consumidor de tempo. E nós, Sim. por exemplo, através das aulas de grupo, quando nós conseguimos aumentar a parte do entretenimento, conseguimos alterar o foco das pessoas. E ao alterar o foco não passa a ser só na parte da atividade ou do exercício físico, mas em si é mais lato. E que pode eventualmente ser uma estratégia de nós conseguirmos fazer com que as pessoas estejam ao longo do tempo, não é? Portanto, eu não sou o único nisto, e tu conheces o Luís Cerca, fala imensas vezes nisto, em que diz quantas vezes, primeiro nós, não é? Portanto, quantas décadas é que tu já treinas? De quê? De fitness? De Ou da tudo. minha pessoa? Há quantas décadas é que cada um de nós que está aqui a ver ou que vão ver, treinam? Portanto, Yeah. Eu acho, mas sim, há pessoas com mais, há pessoas com menos e as vivências vão sendo diferentes. claro, mas isso aqui é a norma. Também. Eu arriscava a dizer que 80% das pessoas já fez, já esteve inscrito, já iniciou, mas também já acabou, já parou, já Já desistiu. terminou. E já voltou outra vez. E já voltou. Muitas vezes, nesta perspectiva, porque nem elas, nem nós, muitas vezes tão simplesmente apaziguamos as pessoas a dizer isso é ser humano. No Exato. entanto, há uma questão racional de que tem que ser desenvolvida, de que
não me apetece ir, no entanto, eu sei que isto me vai trazer benefícios, como é que eu vou enfrentar o não ter vontade e eventualmente poder pôr isto na minha rotina diária e vir a ser consistente ao longo das tais décadas, não é? Exato. Porque o exercício físico, Certamente. Diz, diz, diz. passa a ser igual a qualquer hábito de higiene. Não vale a pena lavar os dentes uma vez por ano. Não vale a pena Exatamente. Sim. lavar, que já lavei os dentes, que é no início do ano, tem que ser um ato. Eu lembro-me sempre desta questão e que é uma questão fisiológica. E às vezes é nas coisas mais básicas que eu me vou inspirar e tentar refletir algumas coisas. Que é a própria respiração, não é? Tu neste momento estás a respirar, não estás a pensar nisso, mas tens que o fazer de uma forma rotineira e consistente. E tem que haver aqui um processo de inspirar e expirar, que já faz há não sei quantos anos para te dar vida. Se inspirares apenas ou se expirares apenas, uma coisa tão simples e básica e fisiológica que a maior parte de nós nem sequer pensa, porque é autónomo também, em determinados contextos, não nos lembramos. Agora, tem vindo a ser esta luta, mais a minha luta, e acredita que eu já estive no go hard ou go home, que eu vinha da parte do desporto e assim é lá, mas neste momento eu reconheço-me e faço ressonância com aquilo que é cada um faz como pode, como quer, e hoje não quer mais, faz menos, e amanhã há de ser outro dia. Hoje faz 10 minutos, amanhã faz 20, e depois vai fazer 30 minutos, ou faz uma hora, e depois voltar a fazer 10, o que for. No entanto, para criarmos aqui mais hábitos, é que seria importante nós, dentro do fitness, fazermos uma mudança de uma vez por todas. E só para terminar aquilo que é da tua pergunta, que é, há uma outra vertente do fitness que continua a ser de um nicho, que é o fitness para o resultado. E o fitness para um resultado, como algumas modalidades que nós conhecemos, que nos trazem outros resultados, que possam ser expostos ou eventualmente possam servir de porta-estandarte para nós, servem de um determinado nicho. No entanto, eu levanto sempre a mesma questão, que é, durante quanto tempo é que tu vais conseguir fazer? E aqui é que eu volto. É para um nicho, isso nunca vai alcançar a maioria das pessoas. O que eu vejo, e a forma e a consistência. Exatamente. O que eu vejo são dicotomias, não é? Mas há aqui duas, uma interna e uma externa. A interna, enquanto participante, talvez seja a luta entre a motivação, não é? E a disciplina. Doer todos os dias um bocadinho e tudo mais, e hoje estou motivado, mas amanhã já não estou, e então não vou. E está tudo bem, é isto é que é. Ensinarmos as pessoas que isso é sermos humanos. É, precisamente. Mas lá está, liga-se aos ciclos que estavas a falar há pouco, não é? Se eu estiver muito num registro de motivação, mais facilmente acabo por desistir e depois volto outra vez quando estiver motivado. Então, essa luta interna. Por outro lado, eu, enquanto instrutor, tenho a luta nas aulas, não é a luta, mas é o saber dosear entre aquilo que é o treino e aquilo que é o entretenimento perante uma turma que é completamente heterogénea. Claro. Mas o que é que não é heterogéneo? Dizes? O que é que não é heterogéneo? Quase nada. Somos os únicos que de alguma forma trabalhamos, ou que servimos, ou que gerimos a heterogeneidade dos públicos? Não, de todo, de todo. Mas aí é que fica aquela zona cinzenta que estava a falar há pouco. E a nossa dificuldade em chegar de alguma forma a toda a gente para os outros e para nós continuarmos também, não é? Claro, claro. Eu, resumindo, a minha mudança no fitness, eu deixei de ver o fitness e mesmo o desporto como algo físico, mas sim o resultado de um comportamento humano. E nós comportamos-nos segundo determinadas necessidades, segundo determinadas inspirações, segundo determinadas oportunidades, que nos vão gerindo as nossas motivações para andar ou para deixar de andar, mas que quando nós nos comportamos de determinada maneira, de forma consciente ou inconsciente, nós conseguimos tirar benefício de alguma coisa, desde que seja rotineiro, desde que seja consistente. Não é? Portanto, eu hoje,
partilhando contigo, tenho aqui um fosso geracional, às vezes converso nos ginásios com aquela faixa etária dos 20, entre os 20 e os 25 anos, muitas vezes me perguntam, então, e qual é o segredo? A consistência. É isso que eu estou a dizer. Isto não é para mim, Exato. eu quero isso para amanhã. E É como é que tu como, explicas que não dá? pá, é como aquelas publicidades, perca 10 quilos em 30 dias. Não existe. E está tudo bem, temos que perceber qual é a intenção e qual é o propósito das publicidades. O que é importante é que as pessoas entendam que aquilo não funciona assim. Nós Exato. entendemos isso. Agora, que do lado deles, ou do lado desse tipo de operadores que estejam a fazer campanhas de marketing ou de publicidade ou o que for, é legítimo da parte deles. Do nosso lado é que é nós entendermos que as coisas não funcionam assim, não é? Não, As exato. coisas não funcionam assim. E essa é que Olha, tu tem vindo, quando... Diz. é Continua. isso é que tem vindo a ser a grande mudança, que é a questão comportamental tem mais a ver com a parte mental do que propriamente física, não é? Portanto, eu há uns anos atrás era muito físico, provavelmente do pescoço para baixo ou desta bola para baixo, e agora não, é precisamente o contrário, não é? Portanto, consegui perceber que os meus comportamentos, a minha forma de comunicar, a forma como eu impacto toda a gente à minha volta no contexto do exercício ou do desporto ou do que for, na escola, em familiar, entre os amigos, que tem tudo a ver com a forma como eu processo e depois comunico isto cá para fora. E o fitness é igual. É Ok. igual. Tu, para além das aulas de grupo que dás, para além daquilo que é o fitness, tu também treinas na sala de musculação regularmente. Tento fazer com a máxima regularidade. O meu objetivo é fazer sempre entre 2 a 3 treinos por semana. Quando estou de férias, dependendo daquilo que possam vir a ser as necessidades, tentar manter. Mas nas férias, muitas vezes experimento e tento fazer algo de diferente, mas tento fazer sempre também uma parte da musculação, que é aquilo que aquilo que eu mais gosto. No fundo, é aquilo que eu mais gosto, porque também consegui arranjar um treino, uma método, uma estratégia para mim que é equilibrada em termos de esforço físico e esforço ecológico para aquelas pessoas que estão à minha volta e consigo treinar e despender meia hora a 45 minutos. Quando estou durante as aulas, neste momento eu organizo-me desta maneira. Vou ao ginásio, dou uma aula, no máximo dou 2 aulas quando é preciso, eventualmente se é solicitado para uma substituição ou qualquer coisa do género, e já não volto mais ao ginásio. Dificilmente, para a minha saúde mental e para que eu possa estar a divertir também com aquilo e que não se transforme num fardo, num peso, vou ao ginásio e de alguma forma uma vez. Se eu conseguir treinar antes, treino. A seguir já não consigo treinar, portanto, dou um RPM ou um pump e está Já não feito, treinas a seguir. porque neste Ok. momento tenho essa oportunidade que é, eu vou dar uma aula de grupo e eu estou ali, o que tiver para dar é dado ali e sinto-me feito e com a E é minha o teu missão treino. cumprida. Pode É ser o o teu meu treino. treino. Ok. Mas já passei por várias situações e consegui perceber que aquilo não funcionava. Quando dava aulas E de grupo, era aí que eu queria chegar. Continua. epá, e trouxe-me daqui alguma ansiedade quando falo nisto. É uma das coisas que muitas vezes no fitness nós não trabalhamos muito bem, que são os afetos positivos e negativos, e que durante muitos anos eu, quando dava aulas, e às vezes dava entre 10 a 12 aulas por semana, mais os treinos de PT, Exato. mais a escola, ainda conseguia fazer BTT, ou ainda conseguia correr, ou ainda consegui passar pelo CrossFit para experimentar, para perceber como eram as coisas todas, mas entendi que Não era por ali o caminho. não era por ali, pelo caminho, porque era demasiado e que estava-me a trazer mais prejuízo do que benefício, não é? E ainda que sejam, foram aprendizagens super interessantes, sentir a tua evolução e passar pelo processo, mas acaba por retirar tempo e foco noutras coisas que são essenciais e que a vida também me ensinou que se eu dou muito para um lado, há uma outra parte que eventualmente vai ficar esquecida e arranjar aqui este equilíbrio é muito importante. Mas eu hoje tenho essa oportunidade e
esse fortúnio, se podemos dizer assim, Uhum. de Ok. ir organizando a minha agenda. A parte da pandemia foi uma grande aprendizagem para mim, porque como tu sabes, que já falámos sobre isto, nós tem vindo a ver, eu não sei se algumas pessoas nos estão a ver, há desafios no recrutamento e desafios com as pessoas para trabalhar nesta área. Então, na pandemia foi uma delas. E na pandemia, porque eu estou a colaborar com o Pedro e com a Sara num projeto que está a trabalhar com um dos operadores, que é o Solinka, nós, de alguma forma, conseguimos, para manter que as coisas estivessem a rolar, tivemos que agarrar muitas aulas. E então eu vi-me aqui nem há meia dúzia de anos a dar muitas aulas, a dar 2 e 3 aulas às vezes, e a sair muito tarde do ginásio, e percebi que, para mim, não, e que criava oportunidades para outras pessoas. Portanto, a partir daí, tentar organizar-me, e acho que isso é muito importante, nós percebermos o que é que nos está a fazer bem e o que é que eventualmente nos está a fazer pior neste contexto. Ok. Então mantens uma rotina de pelo menos dois, três treinos. Fazes Dois, por três semana. treinos, faço sempre, quando tenho mais tempo gosto de estar um bocadinho mais Mas é uma e semana típica, vamos dizer assim. desculpa, É uma semana típica, vamos dizer sim, assim. Uma sim, semana uma típica semana tua. típica. Yeah. Ok. E tu já não dás, disseste há pouco que já não dás PTs, não é? Não dou Neste PT. momento, não. E há quanto tempo é que é que não dás PTs? Desde a pandemia. Portanto, quando Ok. nós confinámos todos, tudo parou, não sabíamos muito bem, tal, aquela história que todos nós já sabemos, e eu não me identifiquei com esta questão que está aqui do online. Certo. Portanto, tenho Ok. vindo a fazer e muitas vezes, porque tu também me tens vindo a mostrar o outro lado, não é? E a dizer assim, pá, numa situação de treino eu não me identifiquei com isso e Uhum. aproveitei, se calhar, honestamente, um momento para parar e retirar daqui, aliviar a agenda diária, porque entre aulas de grupo, aulas na escola e encaixar os treinos, portanto, estamos a falar de uma agenda que facilmente vai das 6 da manhã às 9 da noite, mais os fins de semana às vezes com formações, portanto isto foram alguns anos sobre isso, e tive a oportunidade de me mover, de me afastar, de olhar em perspectiva onde eu estava metido, e também mais ou menos aí a minha vida deu mais uma volta e quem está ao meu lado e que continua a estar ao meu lado neste momento, se calhar criou uma oportunidade de dizer não, é por aqui que eu quero ir e não tanto por ali. Porque é como tudo, é desafiante ser PT. PT é ser muito desafiante, é uma grande oportunidade para aprenderes a flexibilizar a agenda, a seres paciente, a seres tolerante com as indisponibilidades das pessoas, porque mais uma vez estamos a falar de pessoas que não são atletas, que não organizam a sua vida em treino dos resultados, Precisamente. mas que encaixam os treinos nas suas vidas. E se nós Precisamente. queremos ter sucesso a longo prazo, não estamos a falar em 6 meses ou um ano, a longo prazo, somos nós que temos a flexibilidade, somos nós que temos a responsabilidade para flexibilizar a disponibilidade das pessoas. No entanto, do nosso lado, isso é sempre um treino que ficou adiado, ou passou a meia hora, ou vai ter que encaixar ali. Portanto, como tu sabes, é um processo que vai muito, 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 muito para além qual é o melhor exercício, se é o melhor ângulo, se eu estou a Super. ingerir o O melhor fator nutriente principal ou... é o recurso. Há bocado estavas a falar logo no início, que o nosso recurso essencial, o mais fundamental é a energia, mas eu acrescentaria o tempo. Vai, quando tens esse recurso de tempo, às vezes posto em causa, claro que pensas 2 vezes em algumas questões. Claro, não é? E a determinada altura, com o crescente em termos de conteúdos no Instagram, no YouTube, o que for, algumas mais fidedignas do que outras, outras mais legítimas do que outras, a partir de determinado momento eu comecei-me realmente a posicionar aí e as pessoas investiam no meu tempo e não no meu conhecimento. Era no meu tempo e na minha competência, porque o conhecimento, eu não tenho a capacidade de assimilar todo o conhecimento que aparece e muitos de vocês que estão nesta área têm um conhecimento muito, 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 muito grande.
pode haver aqui alguma diferença. Depois é na competência de integrar, a questão integrativa daquilo que pode ser um Exato. determinado exercício na vida e na mente das pessoas e na disponibilidade. E depois é o tempo, não é? Que é algo que não se recupera. E eu hoje já começo a sentir a fatura de algumas opções que eu tive, porque para além disso tudo, eu tenho uma filha já com 19 anos, não é? E quando começo a olhar para algumas coisas que eu abdiquei para estar, porque escolhi estar noutros contextos, por variadíssimas razões, nem que sejam por necessidade financeira, mas que eu hoje olho para trás e entendo e percebo que aquilo que eu estou onde estou e que felizmente estou numa zona muito interessante, muito fixe, tive que abdicar em prol de outros, mas que esse já lá vai, acabou, esse tempo terminou. Exato. E ninguém me pagou, nem ninguém me vai pagar isso, não é? Em tempo, não. Claro. E vai pagar em tempo. Olha, não sei se há, se não há uma entidade divina, deu uma oportunidade para. Exato. Tenho Voltar para duas trás. enteadas, portanto, agora uma com 9, outra com 10, portanto, isso era, pá, tens aqui nova oportunidade a dobrar. Aí está, Exato. aí está. Para fazer fixe. Olha, vamos aqui para a parte mais porreira do ATL, que é a parte do legado. Então, antes de nos aprofundarmos muito, hum, portanto, tu és formador, tu és professor, tu és diretor, não é diretor de departamento na escola, Da não é? escola, sim, das Pronto. instalações, ou seja, aquilo é uma escola dentro de um agrupamento e eu há 2 anos para cá estou a coordenar, propomos as coisas assim, a sua ligação entre o diretor da escola e aquela escola. Não. Além de Ok. dar aulas, não é? Então, entre tu seres formador, entre tu seres professor, e entre estares no fitness e com pessoas e tudo mais, como é que tu te relacionas com o facto de poderes transmitir conhecimento às outras pessoas, se gostas de o fazer, se sempre foi assim, e também como é que tu ligas essa coisa toda às novas gerações e como é que as vês? Olha, não sei se ainda estão, mas já estiveram aqui pelo menos 4 pessoas que se Sim, relacionaram comigo nas escolas. Que se relacionaram. se Portanto, elas estão aqui ainda. eu tenho uma máxima, e algumas delas já há uns anos atrás, outros continuam a ser, outros há bem pouco tempo atrás. Portanto, eu tenho uma máxima que eu não, eu não sou professor até o momento de ter alguém que queira aprender. E muitas vezes eu tenho a intenção de ensinar, mas eu não sei nem controlo a intenção de aprender. De qualquer maneira, eu tenho sempre a possibilidade e o poder de transmitir algo para além do que são os conteúdos da escola. E é isto é que eu me mantenho e me apaixono diariamente na escola, que é a capacidade de ter, de influenciar os miúdos que lá estão e que Uhum. tive a oportunidade de alguns até se tornarem próximas e tornarem-se amigos. Boa. É uma zona em que eu tenho essa consciência, mas eu acho que não há muito essa consciência, se é que eu posso achar, de que o nós queremos ajudar não passa de uma intenção que de alguma forma é egoísta, porque o ajudar é uma relação de pelo menos 2 pessoas e que eu de alguma forma não controlo se do outro lado há a intenção de ser ajudado. Ok. E a escola não passa por ser, porque a ajuda é sempre uma situação de alguma fragilidade e vulnerabilidade. E quando eu chego à escola e chego ao ginásio e chego a outras áreas da minha vida, eu estou disponível e muitas vezes num processo de empatia para aquilo que a pessoa de alguma forma me diz que quer ou que precisa. E eu nas escolas tenho esta consciência, e se eu vos dizer que muitas vezes eu dou as aulas com o Google, vocês se calhar não vão acreditar, porque eu chego a uma aula de estudo de movimento, vamos falar sobre o membro superior, e como tu sabes, se eu digitar membro superior, vão-me aparecer milhares de resultados. Super. Portanto, o Super. conhecimento não está em mim, nem está só em mim.
O que pode estar é a capacidade de lhes transmitir as competências, deles adquirirem determinados conhecimentos. E isso vai ficar para além da escola, Exato. para além do curso, para além do imediato. E sei que, em determinados contextos, porque tenho os meus desafios na relação com alguns alunos, Claro. logicamente, mas que a Normal. partir do momento em que eu humanizo o processo de ensino, o processo de escola, o processo de ginásio, o que for, eu consigo aligerar e se calhar dizer divertir-me com aquilo que eu estou a fazer e que acabam por relevar aquilo que é o que é menos interessante na escola, por exemplo, ou de qualquer tipo de relacionamento. Porque no ginásio nós também temos um sem número de motivações. Não é só alegrias. E as pessoas, quando nos procuram, a maior parte das vezes, é quando não estão alegres ou felizes. Porque, muito honestamente, se as pessoas fossem todas alegres e felizes, não sei, ou eventualmente nos procuravam por outras motivações, não é? Exato, sim. Era bem que eu estava a reportar, sim. Porque às vezes também é, é, a nível de uma aula de grupo, tem mais a ver com a forma como nós transmitimos a aula em Tem si, lá está, a tal tudo, parte. tem tudo a ver com isso. Pá, e na escola, eventualmente, também é Tem assim. Pá, tudo. nós lembramos sempre daqueles professores que nos transmitiram a coisa da melhor forma e não dos outros. Eu costumo partilhar com eles e dizer assim, se eu não vos ensinar nada sobre aquilo que é disciplina, por exemplo, eu dou modalidades de fitness. Se vocês no amanhã não vierem a dar modalidades de fitness, eu estou de bem. Vocês levarem um processo de aprendizar, de aprenderem, de questionarem, de pesquisarem, de porem em prática, de sentirem-se bem com as dificuldades e com as frustrações, acho que já cumpri a minha missão. Exato, precisamente. E eu posiciono-me, fiz esta adaptação. Pode fazer sentido para muitos, para outros não faz sentido nenhum, mas para mim é o que acaba por fazer sentido. E quando eu olho isto na relação para com o outro, é isto que de alguma forma me vai motivando e perceber que, usando outra vez o exemplo da escola, a escola tem que ser um sítio onde eles se sentem motivados a estarem porque estão lá 8 horas por dia, às vezes mais. Exato. E se for fastidioso, a única coisa que vem a vir daí é comportamentos desviantes, problemas, desafios na relação entre eles, com os professores, com os funcionários, e aquilo é uma bola de neve, no fundo. No entanto, uma escola, como qualquer sistema, qualquer empresa, qualquer família, não se gera só com uma pessoa ou com os recursos e as ideias de uma pessoa, não é? Portanto, Claro. é super interessante perceber os... Que idades é que têm os alunos aqui É das entre o aulas? 10º e o 12º, portanto, são jovens adultos. Portanto, estamos Exato. a falar entre os Estão 16 no, e os 18, 19. estão no limiar, pois é isto, estão no limiar para serem adultos, mas quando tu passas depois para as formações iniciais e para os TEFs e tudo mais, já tens pessoas adultas, não é? Já. Como é que tu vês as novas gerações, tanto nesse limiar de chegarem a adultos, como os que já são adultos, a nível de formação, a nível de recepção de informação, como é que tu vês as novas gerações e, eventualmente, como é que tu vês a ti a nível de formador hoje, em comparação com há 10, 15 anos atrás, o que seja? Isso é uma ótima reflexão que vem da tua pergunta, porque requer aqui tentar pôr, em alguns minutos, muitas questões. Se é que eu posso e se tenho, neste momento, esta oportunidade, mas a audácia, eventualmente, não sei se podemos chamar a falta de humildade até, a grande questão que pode estar a diferenciar as gerações, não são propriamente
os conhecimentos e as capacidades. Nós temos pessoas brilhantes, vamos continuar a ter pessoas brilhantes, alunos brilhantes, amigos brilhantes. O que pode estar a acontecer neste momento é que as gerações mais novas, e vamos generalizar, Claro, e sim. vamos generalizar, têm falta de não ter, têm falta da escassez. Ok. E esta escassez que eu já tive na minha vida, tu já tiveste ou vais ter em determinados contextos, as gerações anteriores tiveram, as crises. Após qualquer crise, que é um período de escassez, há sempre uma supercompensação. O treino é isto. O treino só há uma supercompensação, uma adaptação, quando nós pomos o nosso organismo física e mentalmente em crise. Exato. Na falta. Enquanto ele tiver muito, não vai criar adaptação. Enquanto estiver minimamente equilibrado. Mas voltando às nossas gerações, se nós olharmos à nossa volta, desde as famílias, aos próprios sistemas, à escola, a tudo aquilo que está montado, eles não têm as motivações intrínsecas, as motivações instintivas para que tenham que ir atrás e criar determinadas competências com base nisso. Uma coisa simples. Para eles e para todos nós. Não sabem o que é ter fome. Deixem-me ressalvar mais uma vez a grande maioria, eventualmente determinadas culturas, determinados países, ok? Porque outro pressuposto é que quando falamos no muito, certamente há um muito pouco do outro lado, ou se falamos no pouco há. Bom, mas vamos da nossa realidade. No meio do espectro. Claro, Né? quer dizer, eu vou-vos dar um exemplo, voltamos à escola. Eu trabalho com os cursos profissionais são financiados e os miúdos têm a oportunidade de poder escolher onde é que vão comer. Se vão comer na escola, que eventualmente é com participado, ou se podem abdicar disso e se vão comer ao lado, ou a um supermercado, ou a um hipermercado, ou ainda vão ao restaurante. Portanto, para além de não terem a escassez, têm um número de... O que é que isto de alguma forma nos traz? Traz que eu posso estar a transmitir muitos conhecimentos, eu enquanto família, nós enquanto sociedade, nós enquanto organizações. No entanto, há aqui uma questão que é a tua personalidade e o teu caráter. E são estas as questões que só são desenvolvidas em situações de escassez. Nós pedimos aos miúdos para serem responsáveis, mas não têm a necessidade de ser responsáveis, porque têm alguém que faz o trabalho por eles. Pedimos aos nossos alunos para serem alunos e miúdos e, sei lá, de uma forma geral, a sociedade para ser pontuais. Eles não têm a necessidade de ser pontuais, porque há um sistema que está organizado que é permissivo. E eu não estou a falar em consequências castradoras. Estou a falar em que, a partir do momento em que possam haver consequências, nem que sejam estratégias produtivas, mas que de alguma forma tenham tido uma motivação anteriormente. Na nossa área, independentemente se são razões fisiológicas ou emocionais ou psicológicas, muitas das pessoas só vão procurar perder peso quando já estão em excesso de peso. E é muitas vezes isto que acontece e que para mim é um ponto em que apela a uma mudança grande em termos familiares, em termos de organizações, em que muitas das vezes nós temos que apelar à imaginação e como é que eu, em segurança, vou criar situações em que eles tenham a necessidade. Resumindo, eu digo muitas vezes, eles não têm fome. Se não têm fome, por que é que vão atrás? É uma excelente reflexão. E é esta que é a grande questão que nós podemos comparar, por exemplo, com os nossos avós e bisavós,
que eventualmente não tinham, como se diz, nem para comer, ou tinham que dividir por muitos, ou que as condições sociais não eram as melhores e que as condições de conforto não eram as melhores, para aquilo que é hoje, em que nem sequer passa pela cabeça de nenhum de nós hoje não termos determinadas situações de conforto. Não é? Exato. E nós hoje estamos aqui a falar, mas não estamos a lembrar de que se houver uma falha na luz, no Wi-Fi ou do que for, as coisas vão cair e só aí é que nós vamos dar conta. Eu estava aqui num momento tão fixe. É verdade. Mas, Quando falta a internet, meu Deus, acaba-se logo o mundo. mas repara, certo? Repara, músicas, livros, N coisas falam sobre isto, mas nós estamos a caminhar no contrário. No contrário, que continuamos a ter muito. Há muito, muito, muito. E esta falta de necessidade de ir atrás ou de criar, que é impelida muitas vezes pela escassez, tem vindo a levar as gerações mais recentes numa direção que pode não ser a mais interessante, que choca muitas vezes, e aqui é que pode aparecer um choque geracional. Mas que mais tarde ou mais cedo as coisas vão ter que acabar. Acredito que vão acabar por fazer as coisas e bem, serem adultos responsáveis, adultos carismáticos, adultos produtivos, adultos, do que nós quisermos falar. Só que estamos a atrasar. Em vez de termos adultos com determinadas competências do relacionamento e de comunicação, de empatia, soft skills, o que for que vocês quiserem, aos 20, 25 anos, como se calhar tínhamos agora aos 30, 35 anos, ou há uns anos atrás, as coisas vão se atrasando. Que de alguma forma isto pode trazer alguns compromissos em termos de produtividade. E isto tudo, por outro lado, e que eu vejo isto de uma forma mais produtiva, que estas gerações mais novas têm um alto nível de desapego. E que para eles estão muito desapegados. Está tudo bem, eu vou trabalhar ali, se a coisa correr bem, correu, se não correr bem, Há mais sítios para estamos de bem e vamos para o outro lado. É claro que podem viver numa zona cinzenta e muitas vezes estarem muito desapegados de determinadas situações, pode não ser produtivo em todas as situações. Porque eu vejo isto como o desapego e a resiliência andam a mãos dadas. Eu posso não estar desapegado, mas ser resiliente e acreditar que isto vai acontecer. Então eu fico, insisto, batalho até fazer acontecer. Por determinados objetivos e por determinadas motivações. E não ficar apegado a uma situação que pode não ser produtiva. Por outro lado, se eu sou facilmente liberto ou desapego-me, não tenho a capacidade, por outro lado, por lutar, para fazer, para ser resiliente, estar envolvido no processo até a coisa acontecer. Portanto, é como tudo, não é? Olhamos para os dois lados da moeda ou para o preto e o branco e depois discutimos aqui. Exato. Mas é uma excelente reflexão. Muito boa reflexão. Top. Bruno, então aí hoje em dia, quem são as tuas inspirações? Em que é que tu te inspiras ou no que é que te inspiras? João, eu inspiro-me em imensas situações, imensas pessoas, tanto, e vamos por aqui, pessoas da forma geral, porque ou eu me relaciono e comunico na esfera da escola, do ginásio, da praia, do supermercado, no fundo é sempre esta questão de o que é que eu vou dar e o que é que eu vou receber, como é que eu de alguma forma posso comunicar para ser mais útil ou ser mais produtivo para ti, mas há sempre este toma lá, dá cá, e este círculo de dar e receber, e vamos olhar para isto de uma forma produtiva e uma forma boa. E eu vou me inspirando muito
em pessoas de variadíssimas áreas, mas principalmente em pessoas que já tiveram em situações bastante constrangedoras, pessoas que passaram por grandes crises, grandes faltas e que de alguma forma conseguiram retirar e reverter esta situação. Não tem que ser especificamente na área do fitness, como eu já disse, de qualquer área. Mas que mesmo isto abre-se um ciclo e fecha-se um ciclo. Eu sou gêmeos, pelos vistos tenho um ascendente em Sagitário, e que aquilo que muitas das Isto é que nós pessoas nos damos dizem, bem, estás a ver? e aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, ai, os gêmeos, aquilo tudo é nada. Não é gêmeos, somos todos. Somos todos. No exercício, diz-me tu, quantas pessoas é que entram no ginásio que não fazem nada há anos e eu agora vou fazer tudo 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana. 3 meses depois saíram. Sim, exato. Estamos perante o quê? O tudo e o nada. Uhum. E quando nós estamos nesta perspectiva de eu agora estou para ali, estou virado, vamos imaginar, por aprender e por me inspirar em situações financeiras, agora é tudo para ali. Daqui a bocado é nada para ali e vou-me virar depois para as questões do desenvolvimento pessoal e que possam ter a ver mais com a humildade, tenham mais a ver com o foco. Então é tudo para ali. Eu vou buscando aí algumas pessoas e que é muito desafiante, nós estamos a enumerar a nomes e muitas vezes nas pessoas mais aleatórias que nós possamos entender. Para mim, eu ponho isto como inspirar em situação produtiva e improdutiva. E eu, quando me inspiro em alguém de uma forma produtiva, eu sou motivado a replicar e eventualmente a integrar aquele comportamento na minha vida. Mas quando eu me inspiro em com algum comportamento improdutivo, eu também estou motivado a retirar isso da minha vida, porque reconheci e não gostei, ou não me reconheço, ou não implementar isso na minha vida. E nós tendencialmente, quem é que te inspira? E uau, só para o lado bom. Não. Para haver aqui um equilíbrio, tem que haver uma inspiração dupla. Agora, depois, o que é que nós vamos fazer com isto? Porque senão não tem referência. E é uma palavra que está tanto não vou dizer na moda, mas que para mim está mal interpretada, que é a discriminação. Eu tenho que conseguir discriminar com base na comparação. Aquilo que eu quero incluir ou aquilo que eu quero tirar ou afastar. E só quando tenho esta relação que é super interessante para mim. Agora, sei lá, pessoas que já estiveram na berra e que já saíram, ultimamente, pronto, esta semana, com base nos Jogos Olímpicos, depois entretanto estive a ver uma série na Netflix que tem a ver com os velocistas e acompanhar aquilo que eles fizeram e perceber o comportamento deles e eventualmente até sonhar como é que foi o trajeto, como é que é um trajeto de um atleta dentro do... Perceber que como é que são capazes em 10 segundos e porque são 10 segundos conseguem encher estádios com 50 mil, 60 mil, 45 mil pessoas, que é no fundo e muitas vezes para ver quem é que é o homem ou a mulher mais rápido do mundo. Vi uma série também, e passa publicidade que acabei esta semana, que é Um Bocadinho de Mim, que é uma série na Netflix, que eu pessoalmente resolvia aquilo rapidamente, mas que deixava de haver novela, portanto tem a ver com uma história e inspirei-me naquilo relativamente àquilo que não quereria, ou eventualmente como é que eu poderia de alguma forma tirar. Inspiro-me em ti, sempre nós estamos juntos, pela tua energia, a tua vontade de contribuir, porque isto é uma das outras coisas que nós, numa geração mais idosa, muitas vezes não temos a capacidade de assumir, que vocês vêm com outra energia, vêm com outra garra. E isso também é inspirador para nós, perceber como é que eu consigo beber daquilo que é a tua energia e a tua vontade para, nem que seja durante uma semana ou 15 dias, eu vou inspirar naquilo que ele disse ou naquilo que ele fez. Nós, felizmente, temos um ciclo muito grande
com muitas pessoas que nos inspiram em variadíssimas áreas, não é? Quer seja físico, porque inspira onde? Na parte do treino, na parte do relaxamento, na parte holística, na parte financeira, na parte. Exato, e tudo e mais Estás a alguma coisa. perceber? Portanto, eu não é muito, muito, muito desafiante dizer assim: olha, epá, podíamos levantar aqui pessoas que até são mais e que eventualmente iria ser mal interpretado quando digo que determinados líderes mundiais que já faleceram, que já morreram, que ainda estão, que inspiram, dependendo de para que lado, se quer ou se não quer, Pois, se me exato, reconheço ou se não me reconheço, estás a perceber? Mas exatamente. isto é uma constante. Eu felizmente tenho essa possibilidade. Um, a Raquel, a minha mulher, ela diz que ela a gozar até diz que quando eu estou na rua que tenho sempre o radar ligado, porque eu sou muito observador. E sou muito observador porque gosto de recolher e perceber muita informação. E observar o comportamento humano, para mim, é inspirador. Ok. E nós vamos brincando com isso e que seja um comportamento aleatório ou eventualmente até mais estruturado e mais organizado, mas que tem vindo a ser super, super interessante. Estão aqui a passar nomes pela cabeça, né, que eu podia te dar dentro do fitness, dentro do cinema, dentro das séries, que eu sou muito mais visual. Então eu, Ok. séries, YouTube, vídeos, a partir de determinado momento tenho que perceber, eu sou visual e é por aqui que eu tenho que ver e Ok. sou mais sinestésico e a partir é que eu vou fazendo Se as quiser minhas partilhar coisas. alguns, sente-te à vontade. Tranquilo. Epá, eu sei lá, como tu sabes, tive a oportunidade de fazer algumas viagens e de estar num retiro em silêncio durante 10 dias e era uma monja na altura, dentro, portanto, aquilo também tinha uma iniciação ao budismo, aí era uma senhora super mega inspiradora e que tu vais dizer, vou encontrar a não sei quantos mil quilómetros de casa e as pessoas que estavam ao meu lado e quando nós saímos, 3 ou 4 pessoas que nós vamos mantendo através das redes sociais que eram super inspiradoras, desde a minha família, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, em determinadas situações, felizmente na família tenho isto é para me inspirar e eu quero fazer e isto eu não quero para mim, estás a perceber? Exato. O meu pai tem 80 anos e ainda tenta correr e fazer a sua vida e está 80 ou 90% autónomo ainda, percebes? Portanto, estou a ver aqui pessoas que estão aqui que me inspiram como amizade. Uma pessoa que aqui está, Nuno, Pedro, podemos não falar durante meses, anos, mas quando estamos, estamos bem, estás a perceber? E, e, e mais do que isso, deixa-me tentar perceber em que área e que pessoas é que me inspiram. Mas resumindo esta parte que é, para nós, acho que é mais produtivo olharmos a 360 graus e perceber o que é inspirador. O que é inspirador, o que é que eu quero integrar na minha vida e eu vejo que eu não faço aquilo e quero passar a fazer, porque isto é ser Exatamente. produtivo, e aquilo que não é produtivo. Eu vi aquilo, eu faço aquilo, reconheço-me e quero tirar aquilo. Não quero ser assim, não quero continuar aqui ou não quero ir por aqui. Portanto, e esta inspiração do quero e não quero, do sim e do não, do positivo e do negativo, do produtivo e do improdutivo é que vai de alguma forma fazendo este equilíbrio que nos vão trazendo algumas mudanças, não é? Excelente. Muito fixe. Duas perguntas para fechar isto. Estás pronto? Oh, Bruno, atualmente, qual é que é o teu propósito de vida? deixem-me só fechar o anterior e que depois acabei por não Vai, vai. partilhar Claro. convosco, que é quando tu perguntas qual é o meu legado. Uhum. Se for meu, eu vou levá-lo, não é? Deixa de ser um Sim, legado. Neste caso, eu entendo o legado como isto, é aquilo que cá fica e aquilo que fica na memória das pessoas e que de alguma forma possa ser inspirador dos dois lados, de forma mais produtiva ou improdutiva. Eu quero isto ou não quero isto.
Acredito que o legado é algo que se vai construindo, mas fundamentalmente não vejo isso como um propósito na minha vida. Vejo isso como uma consequência daquilo que vai acontecendo e que de alguma forma tem vindo a moldar alguma parte do meu comportamento, que é dentro daquilo que eu tenho consciência e o poder trazer virtude. E se É o o resultado do poder, teu processo todo de vida, basicamente. mas no fundo o legado é aquilo que vai cá ficar, portanto eu vou deixar um legado, independentemente daquilo que seja, e ela passou por aí, se perguntares à minha filha qual é o legado que eu lhe vou dar, certamente é diferente, ou deixar. Agora, íamos para... Qual é que é o teu propósito de vida atualmente? O meu propósito de vida é viver. És um bom vivan? E já fui, no sentido que me estás a fazer a pergunta. Parece simples, e eu acho que esse é o propósito de nós todos, é viver. Yeah. E é isso é que nos faz andar há milénios. A questão aqui é como, não é? O que é que eu quero na minha vida para poder viver? E o meu propósito, que é quando eu quero viver da forma mais leve, pacífica possível, eu aceito que tenho constrangimentos e desafios que são constantes. Não existe. Agora resolvi uma situação, resolvi um problema e... não, resolveste um, tens mais 3 para resolver. Yeah. E é natural. E hoje estás triste, amanhã vais estar menos triste e amanhã vais estar contente e vais estar feliz. E ter isto presente, esta dinâmica, tal como o coração, é ondulatório, tem contrastes, vai acima e vai abaixo. Aceitar isto me aproxima daquilo que é o meu propósito, que é viver. E para que eu possa viver, continuar a viver durante o maior tempo possível, trazendo de alguma forma virtude a mim e às pessoas que estão à minha volta, pode ser um propósito interessante, sabendo que nem sempre eu consigo. Por vezes eu trago infelicidade e trago tristeza e trago frustração e trago ansiedade a outras pessoas. No entanto, não é de forma intencional. E acho que quando nós não vivemos, quando vivemos com a intenção de trazer esta mudança e esta leveza à nossa vida, é super importante, é super relaxante, se podemos dizer assim, nós conseguirmos perceber estas flutuações da vida e ir adquirindo competências, ferramentas para que continuemos a viver. Se eu morrer amanhã, não sei como é que é estar do outro lado, acho eu, mas hoje acho que ficaria completo. Não morreria com a sensação de falta. No entanto, só a pensar assim, eventualmente contemplar precisamente a morte, é que me vai trazendo vida à vida. E trazer vida à vida, acho que é um propósito com que eu vivo todos os dias. E se calhar, resumindo isto, o meu propósito será trazer vida à vida, porque mesmo a vida não é um dado adquirido, não é? Exato. Nada garante que amanhã estaremos cá. A vida era adquirido até há 2 dias atrás e tivemos um terremoto, felizmente correu tudo bem, não é? A coisa mais aleatória que havia, mas de um momento para o outro... Tudo pode mudar. E mais do que nós falarmos nisto e ser uma verdade lá para a Alice, é percebermos como culturalmente, nós não gostamos de contemplar e de falar sobre a morte. Ainda que digamos, todos nós sabemos que isso é certo, mas aceitamos. Vives hoje o máximo que podes. Isto foi uma das aprendizagens que a minha mãe me deu e que a minha mãe viveu uma vida sempre super preocupada. E, ai, meu filho, não faças isto porque, pai, não sei, porque. E ele vive no sofrimento hoje, sempre com medo daquilo que pode vir a acontecer. Okay? Certo. Portanto, e por isso fica de viver. Responder à tua vida, o meu propósito é viver e trazer vida à vida, não é? Boa. É mais
desafiante dito que feito, mas Super, super, mais super. desafiante. Ok. Então, aí, mas olha, terminaste com uma cena fixe, porque vai ligar muito bem com a última pergunta que eu te quero fazer. Se tu partires amanhã, se já não existires amanhã, como é que queres que os outros se lembrem de ti? Como fizer mais sentido para elas. Eu querer que as pessoas se lembrem de mim de uma determinada maneira, eu acredito que é levar frustração para uma próxima vida e não quero. Mas eventualmente como Porque é que senão eu gostava? vou chegar lá em cima. Imagina o cenário. Eu gostava que as pessoas se lembrassem de mim como um gajo fixe. Eu chego lá em cima, olho cá para baixo. Portanto, é isto, não é? Acho que cabe a cada um com as verdades, ou se eu posso dizer as inverdades de cada um, porque não passam disto, não é? Muitas vezes nós baseamos as nossas crenças, os nossos conhecimentos em questões que nada têm a ver com uma percepção daquilo que realmente é, aquilo que aconteceu, ou que dito, ou que foi feito. Mas eu acho que cada uma das pessoas tem, ou seja, cada uma das pessoas tem o direito a se lembrar de mim como fizer mais sentido para elas. E se de alguma forma, em algum momento, foi feito ou se trouxe algum sofrimento para essas pessoas e que eu lamento, mas que eu gostaria que as pessoas tivessem levado isso e entendido isso como um determinado momento, um processo, uma ocasião e que me trouxe aquilo que é hoje a minha vida. E se optarem em perceber que isso aconteceu, mas que lhes ajuda a mudar, que seja muito bem e que vivam a sua vida. Se quiserem lembrar de mim como o gajo mais fixe, o melhor amigo, o melhor filho, o melhor pai, o melhor irmão, pá, que assim seja. Que se por outro lado optarem, porque nós aqui temos muitas vezes, como eu chamo, o encantamento da morte, não é? Para os que cá Uhum. ficam. Para os que cá ficam. Sim. Portanto, o encantamento da morte faz com que aquele gajo é que era, meu, aquele gajo é que fazia, aquele é que fez, e vamos fazer aqui. Mas se calhar quando cá andava ninguém disse nada. A escassez, estás a ver? E quando Exato. cá estava era um dado adquirido. Olha o Pedro. E eu esqueci-me de trazer o meu copo, cara. Esqueci-me de beber bom vinho. E ele dá muito bom vinho. Olha, essa é uma das estratégias que eu utilizo para a minha sanidade mental e para o meu bem-estar, que é quando eu chego a casa ou quando me sento para uma determinada refeição, desligo, estou em off, deixa-me apreciar aqui um bom copo de vinho, que é depois para voltar. Mas fazes perguntas desafiantes, isto como é que as pessoas gostavam, como é que eu gostava que as pessoas se lembrassem de mim. É como eu te digo, isso leva logo para o apego e numa situação de controlador, não é? E faz-me lembrar os treinos em que eu viro para a pessoa que está a treinar comigo ou fazer as aulas de grupo, eu quero que tu. Uhum. E não pode ser por aí, não é? Portanto, se eu quero que a pessoa faça alguma coisa, já estou a ir contra aquilo que eventualmente é a sua motivação, a sua capacidade, a sua vontade, a sua vitalidade. Portanto, nós conseguirmos conduzir, fazer um processo de coaching, de inspiração ou de orientação para aquilo que é a sua autonomia, a sua vontade, as suas crenças e aquilo que elas querem, que assim seja, que elas se lembrem de mim, não é? Que possa contribuir, não sempre, nem nunca, porque certamente, e se não fosse assim, não seria normal as pessoas lembrarem-se sempre, todos os dias, de mim, mas de vez em quando, epá, nem que seja quando abrirem um copo de vinho, olha, este gajo agora queria apreciar isto comigo, ou epá, a última vez que eu bebi este vinho foi com ele, e naquela altura. E acho que é um processo, olha, estou simplesmente como a Barga, é um processo de desapego, não é? Portanto, tantos anos, tantos anos, tantos anos, e muita gente que me conheceu, pá, e olha, vou-me desapegar a isto e vou-me desafiar, pá,
É entrarmos novamente neste ciclo, mais um círculo dentro de um ciclo, e que aquilo que eu mais desejo é que vocês tenham lembranças que possam ser produtivas, que advenham de memórias menos benéficas, mas que possam também ser fundamentadas nessa parte Boa. das questões mais benéficas. E como eu não quero que vocês se lembram de mim de maneira nenhuma, pá, vou liberto, vou Exato. vou livre. Boa. Opa, muito bom. Está feito. Curtiste? Epá, já passou. Estávamos, isto Já agora estava a está. aquecer, Agora é que isto já agora estava é que está. aqui. Agora é que nós estávamos a começar com a conversa. Super, super fixe. Pá, acho que desejo toda a sorte com isto, e tu entendes quando eu digo sorte, não é? Porque não há sorte sem ação, não há sorte, não há ação sem intenção, e tu vens partilhando muitas das tuas intenções e que tens esta capacidade de transformar a intenção em ação, e que muitos dos projetos das nossas vidas ficam por aí, na pré-contemplação, só estou a contemplar, e tu conseguiste transformar isto em algo que até traz aqui um bocadinho do humor, não é? ATL, que é voltar um bocadinho atrás àquilo que era pá, o propósito disto, não é? Que é partilhar aquilo que são as nossas vidas, porque nós muitas vezes, e quem nos vê, vê-nos numa aula, num palco, ou num determinado resultado, ou com um determinado Exato. Está sempre whatever, tudo muito longe. e esquecemos que já tivemos, e que batemos, que subimos e que descemos, e que as coisas flutuam e agora estão a subir, mas amanhã vão voltar a descer, e, pá, e por aí fora, não é? Exatamente. E desejo-te sorte nisso, porque é trazer uma mais-valia e acrescentares valor a quem está cá. Já percebeste também que muitas pessoas não estão logo no direto, mas depois vão ver isto mais tarde, portanto Sim, sim, isto sim. ficar gravado é muito fixe. E em primeiro lugar agradecer teres-te lembrado de mim, porque pá, já te lembraste de mim em vida, portanto, por isso te agradeço, não é? Portanto, em vida, lembraste de mim, estás-me a dar aqui a oportunidade de estar a falar e a partilhar Partilhada. isto, fez isto contigo, e epá, estou sempre disponível para estas coisas, mas principalmente agradecer porque me tens vindo a pôr a refletir novamente, portanto, novamente a estar inspirado a pensar nas coisas, não é? E acho que tu tens esta capacidade de nos fazer refletir, de questionar de uma forma produtiva, e tu estás aqui numa geração que estavas a falar intermédia entre a minha e se calhar que os miúdos que estão nas formações iniciais e que estão a começar a questionar as coisas, mas com um racional, questionar numa perspectiva de aprender, de acrescentar valor, e não de uma perspectiva de, porque questionar pode advir de uma ignorância que muitas vezes não é tão produtiva quanto isso, mas pá, desejar-te felicidades para isto, felicidades para tudo aquilo que te vier à tua frente, e pá, Obrigado, irmão. se Pá, quiseres eu quero é voltar, partilhar. Eu quero é partilhar. vamos partilhar, não tudo. Exato. Pronto, mas olha, vê aquela série que eu estava, um bocadinho de Como é que mim, se chama? Não, acho que um não disseste bocadinho de o mim. nome. É uma série brasileira, um bocadinho de mim. Ok, um bocadinho de mim. Boa. Tem muita coisa, tem ali muito, super interessante, super Vou, interessante. vou checar. Vê, Vou os checar episódios e eventualmente vamos alguns de nós são, checar. ok, Top. estou liberto, Bruno, não é? muito obrigado pela tua presença aqui Obrigado eu, terça-feira. E obrigado a obrigado a todos vocês por terem vocês, ficado até aqui. grande Tchau, abraço, tchau. Um tchau, abraço. fiquem bem, Tchau, tchau. tchau, tchau.